Olá, Shalom, paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 ao 7. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Pai Santo, graças por tua palavra bendita e maravilhosa. Mais uma vez, estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. O Senhor mesmo é quem nos qualifica, é o Senhor mesmo quem nos capacita, é o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que nos unge, é o Senhor que nos perdoa e que nos abençoa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, venha me ungir para pregar a tua palavra, sem distorcê-la, e unge cada um dos meus irmãos que estarão ouvindo esta mensagem, Pai, para que possam compreendê-la e colocá-la em prática em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido esse, de todos. Há muitos que conhecem esse texto de cor. E como eu costumo dizer, sempre que você volta a um texto que você conhece muito, mesmo sendo um texto bíblico muito familiar a você, muito conhecido seu, mas quando você volta a meditar nele, cada vez que você volta, você acaba descobrindo que você não conhecia nada. Essa é a palavra de Deus, essa fonte inesgotável. O profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais falou de Jesus. E o conteúdo do seu livro é tão extraordinário, mas é tão extraordinário, que ele é considerado como se fosse uma outra Bíblia dentro da Bíblia. É muito profundo. E o profeta Isaías, ele teve uma revelação muito profunda de Deus. Uma revelação muito abrangente. Ele vê o trono de Deus e Deus assentado no seu trono. Essa visão que o profeta Isaías teve. O contexto está por volta do ano 740 antes de Cristo. A nação de Israel já tinha sido dividida em 2 reinos. O reino do norte com sua capital Samaria, também chamado reino de Israel. O reino do sul com sua capital Jerusalém, também chamado reino de Judá. E o rei morreu.
o grande rei Uzias foi um rei muito importante para toda a nação. De repente, ele morreu. Ele reinou por 52 anos. Começou a reinar com apenas 16 anos de idade. E ele foi de uma tremenda importância para a nação. Estava tudo indo bem, tudo certinho, mas de repente o rei Uzias morreu. A nação entrou numa crise moral, social, crise espiritual, ética, política. Entrou um momento de depravação. O povo começa a caminhar a passos largos rumo à perdição. E é nesse contexto que Deus, então, usa do profeta Isaías para profetizar a esse povo. Deus então chama o profeta, dá uma missão a ele de profetizar para esse povo. Quando a gente volta um pouquinho ao capítulo 5 e meditamos no capítulo 5, mais especificamente o capítulo 5 vai falar com maior clareza sobre toda a situação de Judá. O caos que havia se instalado, o trono vazio, porque o rei morreu, o exército está sem comando, e quem olhasse para esta cena não veria esperança de nada. Quem olhasse para essa situação não via nenhuma perspectiva boa de melhora, pelo contrário, a situação estava indo de mal a pior. Mas o profeta Isaías, ele não é bobo. O profeta Isaías corre para o templo, ele entra no templo. Deus deu a missão para ele profetizar, ele vai para o templo, ele entra na presença de Deus, ele faz aquilo que muitos deixam de fazer no momento da crise, na hora da adversidade, no momento de tribulações, no momento de lutas, quando o caos se instala. Muitos, ao invés de correrem para Deus, de irem para o templo, de buscarem com muito mais intensidade a presença de Deus, a força de Deus, muitos fazem o contrário. Eles fogem, abandonam. Quantas vezes a gente encontra com pessoas afastadas de Deus e pergunta: irmão, você afastou por quê? Não, pastor, eu passei por muitos problemas. O senhor não tem ideia de que luta que eu tenho passado. Mas não era exatamente nesse momento que você deveria buscar mais a Deus? Com maior intensidade, com maior súplica, com maior oração? Tanto Judá quanto Israel, os dois reinos da nação, estão em uma tremenda crise. Mas o profeta corre para o templo, ele vai buscar a Deus, e este é o segredo. Quando ele entra no templo, ele tem uma visão, recebe de Deus uma visão. Os céus se abrem e ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O versículo 2 informa para nós que ele vê os serafins por cima do trono, voando e clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. E eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o rosto,
Com duas asas eles cobrem os pés, e com duas asas eles estão voando. Qual é o significado dessa visão? O que é que Deus está dizendo com tudo isso? Deus poderia ter mostrado ao profeta um altar. Deus poderia ter mostrado ao profeta a tenaz. A tenaz é um instrumento de metal, um pegador comprido, que o anjo vai usar para pegar uma brasa do altar. Deus poderia ter mostrado outros anjos. Deus poderia ter mostrado muitas coisas que tem lá na eternidade, mas Deus fez questão de mostrar o trono. E Deus, o próprio Deus, assentado no trono. Por quê? Quando Isaías vê o trono, ele vê que o trono não está vazio. O próprio Deus está assentado. O que isso significa? Era como se Deus estivesse dizendo: olha, Isaías, o trono aí na terra pode estar vazio, mas aqui em cima o trono está ocupado. Aqui em cima tem alguém assentado no trono. Olha, profeta, aí na terra alguém pode ter perdido o controle, mas aqui em cima eu estou no controle de todas as coisas. Glórias a Deus. Aí na terra o caos pode ter se instalado. Aí na terra as crises podem ter chegado. A depravação moral, o trono está vazio, o exército pode estar sem comando, mas aqui em cima eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no domínio de todas as coisas, eu estou no comando, eu continuo no controle de todas as coisas. Glórias a Deus. Quem sabe Deus não me colocou nessa manhã diante de alguém que está vivendo um caos, uma dificuldade muito grande. Quem sabe o controle da família foi perdido, o controle da vida financeira, o controle da saúde. Quem sabe Deus me colocou diante de alguém com relacionamentos quebrados, e Deus diz para você nessa manhã: você pode ter perdido o controle de algumas coisas, mas eu estou no controle de todas as coisas. Eu não perdi o controle, eu tenho domínio de todas as coisas. Diga graças a Deus. Queridos, olhemos para a nossa nação, olhemos para o Brasil, a situação do nosso país, dos três poderes da nossa nação, do executivo, do legislativo, do judiciário. Estamos em um ano eleitoral, as eleições se aproximam, e esse é um período que mexe com as pessoas, tira o sono de muita gente. Sentimos uma pressão sobre a nação. Olhamos para a situação do mundo em geral, muita crise, crise econômica, crise moral, ética, muita depravação, muita libertinagem, a criminalidade crescendo. Morador de rua virou uma questão cultural no mundo inteiro. Mas lá em cima, Deus continua no controle de todas as coisas.
Deus não perdeu o controle e o domínio de todas as coisas. Diga graças a Deus. Deus ainda está no controle. Deus está dizendo para você nesta manhã, e para mim nesta manhã: descanse o teu coração, busque a minha presença, busque a minha face, descanse em mim, porque eu estou no controle. Queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus no Salmo 97, no versículo 2, que diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Aqui na terra, a justiça pode estar corrompida. Aqui na terra pode não haver ninguém que exerça a justiça, mas a nossa justiça e o nosso juízo vem do alto. A nossa justiça e o nosso juízo vem dos céus. A tua justiça, o teu juízo vem de Deus. Aleluia. Eu quero nesse momento profetizar sobre a tua vida. Deus vai se levantar para ser o justo juízo, o justo juiz desta tua causa. Não sei qual é a tua causa, mas eu estou profetizando que Deus vai se levantar para ser o justo juiz da tua causa. Diga glória a Deus. Diga receba o Senhor. Note, na visão, Deus está assentado, porque se Deus estivesse de pé, isso indicaria algo emergencial. Se Deus estivesse de pé, significaria alguma coisa urgente. Deus está assentado. Deus só fica de pé no seu trono quando é para defender o justo. Por exemplo, nós temos descrito lá no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 56, quando Estevão está sendo apedrejado, e ele morreu apedrejado, o primeiro mártir de Jesus, está ali morrendo apedrejado por causa da sua fé no Senhor Jesus. Ele olha para os céus e diz o verso 56 de Atos 7: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Glória a Deus. Agora, por causa de um caos, de uma nação, você vai perder o sono. Você vai perder a paz por causa de uma situação terrível, de um momento ruim que a nação esteja passando. Qual é a lição aqui que nós tiramos? Fica tranquilo, Deus está no controle. Aleluia. Amém. Grave isso. Grave isso. Fique tranquilo, os céus não estão em crise. Aleluia. Diga graças a Deus, o céu não está em crise. Amém. Bem, voltando para o texto que nós lemos, no verso 1, está dizendo que as abas, a orla das vestes de Deus, enchiam todo o templo. Deus está lá em cima, na eternidade, mas as abas das vestes de Deus estão aqui e enchem todo o templo. Amém.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É como se Deus estivesse dizendo: fica tranquilo, eu estou com vocês. Eu estou aqui em cima na eternidade, mas ao mesmo tempo, eu estou com vocês aí no templo. E esse é o ponto de contato, a orla das vestes de Deus. Quando aquela mulher hemorrágica correu atrás de Jesus, onde ela tocou? Ela tocou na orla do manto de Jesus, nas abas das vestes de Jesus, e ela ficou curada imediatamente. É como Deus estivesse dizendo para nós aqui agora: fica tranquilo, pela fé eu estou aqui na eternidade, mas estou aí com vocês no templo. Diga graças a Deus. É só você tocar e receber a tua bênção. É só você tocar na orla das vestes e receber o teu milagre. Ele é um Deus bom. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Diz o texto então que Deus está sentado em um alto sublime trono. As abas das suas vestes enchem todo o templo. Os serafins estão voando. Com duas asas eles cobrem o rosto. Com duas asas eles cobrem os pés. E com duas asas eles voam. E eu creio que os anjos são muito bonitos. Quem já viu pode confirmar isso. Eu ainda não vi. Deus nunca me deu a graça de ver um anjo. Conheço pessoas, muitas pessoas que já viram. E eu creio que um anjo é um ser muito lindo. Mas diante da beleza de Deus, eles cobrem o rosto. Diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, eles cobrem os pés. E anjos sempre eram representados por asas. Se você observar, em toda a Bíblia, os anjos sempre foram representados por asas. Por quê? Porque os animais mais velozes daquela época eram os pássaros. Então era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, fica tranquilo, porque aqui no céu não tem monotonia não. Aqui no céu a coisa é movimentada. Tem anjo para lá e anjo para cá. Tem anjo levando oração, tem anjo buscando oração, tem anjo levando resposta, tem anjo buscando resposta. O céu não é um lugar enfadonho. Louvado seja Deus. Agora note que das 6 asas, cada um deles tinha 6 asas, e dessas 6 asas, eles usam 2/3 para cobrir o corpo. Com 2 eles cobrem o rosto. O que significa isso? É como se os anjos estivessem dizendo: olha, aqui quem tem que aparecer não é nós. Aqui quem tem que aparecer é Deus. Com 2 eles cobrem os pés. É como se os anjos estivessem dizendo assim: a gente aqui só vai até aonde Ele mandar. 2/3 das asas eles usam para cobrir o corpo, e as outras 2 restantes eles usam para voar. E com toda a beleza que deve ter um anjo, diante de Deus, eles cobrem o rosto. Com toda a beleza deles,
Diante de Deus eles cobrem os pés, diante da glória de Deus. O versículo 2 informa para nós que esses anjos serafins estavam por cima do trono. Algumas versões bíblicas dizem que estavam em redor do trono e por cima do trono. Por quê? Por que anjos serafins voam mais alto do que outros anjos? Porque 2/3 da habilidade deles, eles oferecem para Deus. 4 das suas 6 asas, eles dedicam a Deus para adorar. O que eu aprendo aqui? Que quando eu pego a maior parte daquilo que Deus me deu e dedico a Ele, os meus voos serão mais altos. Quando você pega a maior parte daquilo que Deus concedeu a você e você dedica para Ele, você vai alçar voos cada vez mais altos. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginava que pudesse chegar. Glória a Deus. Note ainda comigo que eles estão voando, mas não estão voando em silêncio. Uns proclamando aos outros: Santo, 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 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. O que isso quer dizer? E ainda estão proclamando numa linguagem, não na linguagem dos anjos. Eles têm a linguagem própria deles, mas estão proclamando numa linguagem que o profeta consegue entender claramente. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso significa que na hora do caos, na hora da dificuldade, Deus vai falar com você numa linguagem que você entende claramente. Às vezes, pessoas chegam para nós e dizem: pastor, tive um sonho. Deus falou comigo, mas eu não entendi nada. Eu logo digo: então não foi Deus. Eu creio que Deus fala conosco em sonhos. Deus fala muito conosco em sonhos. Mas eu não creio que o Pai queira deixar seus filhos perdidos, com dúvidas. Quando Deus fala com clareza aos seus filhos. Por que 3 vezes? Santo, Santo, Santo. Há 2 interpretações para isso. Martinho Lutero, não eu, não o pastor Alceu, Martinho Lutero acreditava ser uma referência à Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Mas há uma segunda interpretação, é que para um judeu, repetir a mesma coisa por 3 vezes era a expressão máxima. 3 vezes repetir a mesma coisa para um judeu significava a expressão máxima. Quando, por exemplo, quando o Senhor Jesus ensinava, Ele dizia: em verdade, 2 vezes. Por quê? Porque 3 vezes seria o máximo. Quantas vezes o Senhor Jesus orou lá no Getsêmani em extrema agonia, clamando ao Pai,
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. 3 vezes. Orou a primeira vez: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, contudo que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Os discípulos dormiram. Jesus avançou um pouco mais, orou pela segunda vez, a mesma oração, as mesmas palavras. Os discípulos tornaram a dormir. Jesus caminhou um pouco mais, orou pela terceira vez, usando as mesmas palavras. Os discípulos continuaram dormindo. 3 vezes a mesma coisa para o judeu significa a expressão máxima. Quando o apóstolo Paulo orou a Deus, clamou a Deus por um espinho na sua carne, a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. E ele parou. Porque ele ficou livre do espinho na carne? Não. Mas 3 vezes era a expressão máxima. Quando os serafins proclamam uns para os outros por 3 vezes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão querendo dizer o seguinte: Deus é a expressão máxima da santidade. Deus é o máximo que você possa imaginar de santidade. E Deus então diz, Isaías: os reis da terra se corrompem. E Deus está dizendo isso para nós também. Os reis da terra se corrompem, os governantes se corrompem, autoridades da terra se corrompem. E se você ficar olhando para o que eles fazem, você vai se corromper também. Volte-se para mim. Busque a minha face, busque a minha presença. Eu continuo no controle. O trono aqui em cima não está vazio. Eu continuo no domínio de todas as coisas. Quem sabe, eu vou voltar a conjecturar. Quem sabe Deus me colocou diante de alguém que está em uma profunda decepção. Alguém te enganou, alguém te traiu, alguém mentiu para você. E eu quero dizer para você, eu quero lembrar você: Deus nunca engana você, Deus nunca trai você, Deus nunca decepciona você, Deus nunca mente para você. Busque a face dEle, busque a presença dEle. Louvado seja Deus. Pessoas, sim, decepcionam. Pessoas enganam, pessoas mentem, pessoas traem. Até pastor decepciona suas ovelhas. Ovelhas decepcionam pastores. Cônjuges decepcionam seus cônjuges. Pais decepcionam filhos. Filhos decepcionam pais. Mas Deus nunca decepciona ninguém. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E por que Ele se apresenta como o Senhor dos exércitos? Qual é o sentido disso? Porque o trono na terra estava vazio. O grande rei Uzias tinha morrido. Porque o exército da nação estava sem comando. Então Deus está dizendo: fica tranquilo, eu sou o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Nós ministramos na semana passada, no domingo passado, que no livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 1 e 2, nós temos um relato de que um anjo de Deus descerá dos céus
quando vier o milênio, e um anjo descerá com uma grande corrente e prenderá Satanás por 1000 anos. Um único anjo descerá e prenderá Satanás com todo o poder. Agora, nós dizíamos também que não sabemos quantos anjos Deus tem. Temos uma vaga noção. A Bíblia fala de milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Eu quero que você pense um pouco no poder do grande exército de Deus. Por isso ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. Esse é um dos nomes de Deus, o Senhor dos exércitos. Se um único anjo vai descer com todo o poder, com uma grande corrente nas mãos, e vai prender Satanás por 1000 anos, imagine o poder do exército de anjos de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 26 e no verso 53, a Bíblia fala para nós quando o Senhor Jesus estava sendo preso. Quando o inimigo veio com sua turba para prender Jesus, e Pedro desembainhou a sua espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E Jesus repreendeu a Pedro, disse: Pedro, para com isso, guarda a tua espada. Ou você não sabe que eu poderia pedir agora ao meu Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Por que Jesus usa o número 12? Você não sabe que se eu pedisse ao Pai agora, eu poderia clamar ao Pai agora, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês 12, querendo me defender? Embainha a tua espada. 12 legiões de anjos, cerca de 72 mil anjos. Se Jesus quisesse, clamaria ao Pai e o Pai enviaria para defendê-lo. Deus está dizendo para alguém aqui, volta a profetizar. Deus está dizendo para alguém aqui: eu comprei essa tua guerra. Eu vou lutar por você. Você não está sozinho. Eu estou nessa guerra com você. Recebe aí em nome de Jesus. Diga comigo assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Diga: o Senhor dos exércitos está comigo. Amados, a igreja do Senhor Jesus nunca foi tão afrontada na terra. A família nunca foi tão afrontada na terra. Satanás tem dedicado todo o esforço, todo o empenho para destruir a família na terra. Pensa numa coisa que Satanás odeia: é a família. As nossas crianças nunca foram tão afrontadas por Satanás. Agora, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus continua no domínio de todas as coisas. Por que é que essa frase, toda a terra está cheia da sua glória? Hoje, nós, trazendo para nós hoje, olhando para a terra, olhando para o mundo, parece até uma incoerência nós proclamarmos isso. Toda a terra está cheia da glória de Deus.
olhando para a situação do mundo atual. E por que essa frase repetida 3 vezes? Porque Isaías estava olhando para todo lado, e para todo canto que ele olhava, ele via apenas o caos, crises, perdição, idolatria, pecado. E por que é que onde o homem vê o caos, Deus vê a glória? Por todo lado Isaías olhava caos, mas onde o homem está vendo o caos, Deus está vendo a glória. Toda a terra está cheia da sua glória, porque na hora em que o caos assola a nossa vida, chegou o momento de Deus manifestar a sua glória. Aleluia, aleluia. Recebe isso. Quando chegam as lutas, as adversidades, o caos na tua vida, chegou o momento de Deus manifestar a sua glória. Louvado seja Deus. Precisamos entender isso. Se eu nunca passar por um caos, também nunca verei a glória de Deus. Me diga, como é que você poderá dizer a um perdido, alguém que não conhece a Deus, que Deus é um Deus glorioso, que Deus pode derramar da glória dele naquele caos que está a vida dessa pessoa, se você não experimentou a glória de Deus? Como posso saber se eu já aprendi a perdoar, se ninguém me ofender, se ninguém me decepcionar, se ninguém pisar no meu pé? Eu não saberei se eu já aprendi a perdoar ou não. E quando o caos chega, quando a adversidade chega, quando o caos se instala na sua vida, chegou o momento exato de Deus manifestar a sua glória em nome de Jesus. Então vou profetizar mais uma vez. Hoje eu estou com vontade de profetizar. Vou profetizar mais uma vez na tua vida. Deus vai mudar a tua visão. Aonde você estiver vendo o caos, você vai passar a ver a glória de Deus. Amém? Amém. Aonde você estiver vendo o caos, Deus vai mudar a tua visão. Você vai passar a ver a glória de Deus. Aleluia. Você vai ver a glória de Deus na tua família. Você vai ver a glória de Deus no teu casamento. Você vai ver a glória de Deus lá no teu trabalho. Você vai ver a glória de Deus em portas que estão fechadas e Deus vai abrir. Você vai ver a glória de Deus na tua saúde. Você vai ver a glória de Deus nos relacionamentos que estão quebrados. Aonde você estiver vendo problemas, Deus vai mudar a tua visão e você verá a glória de Deus. Aleluia. Amém. Quando Isaías viu toda essa glória de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu te pergunto, será que eram apenas os lábios de Isaías que estavam impuros? Só os lábios? Claro que não. Jesus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor,
toda a minha vida está arruinada. Tudo em mim. Aí no verso 6, a Bíblia nos informa que o anjo ouviu, o anjo escutou. O anjo pega uma tenaz, vai ao altar de Deus, pega uma brasa viva e vem com ela na mão. Para tocar no altar, ele não põe a mão, ele usa uma tenaz. O altar é santo. Mas para vir ao profeta, ele vem com a brasa na mão e toca nos lábios. E ele diz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Amém. 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 A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. O que é que nós aprendemos aqui? Qual a lição que nós tiramos aqui? Que o perdão que Deus tem para você, o perdão que Deus tem para os teus pecados, para a tua vida, só pode vir de um lugar: do altar de Deus, que é santo, 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 infinitamente santo. Baixe tua cabeça, por favor, diante dele, que é o Deus santo, santo, santo. Querido Deus, querido Pai, seja exaltado nesta hora, pela minha vida, pelo meu ser, por tudo que há em mim, por tudo que o Senhor me deu. Seja exaltado acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Venha do teu altar, que é santo, a brasa viva, queimando toda a minha iniquidade. Ore a Ele nesse momento. Peça isso para Ele. Deus, venha do teu altar, que é santo, puro, do Senhor, que é infinitamente santo, uma brasa viva, removendo de mim agora toda a minha iniquidade. Oh Deus, perdoando todo o meu pecado. Pai, porque Tu és excelso, o Teu nome é excelso, a Tua majestade é acima da terra e do céu. Por isso, nós tributamos a Ti nesta manhã, neste templo, neste lugar santo, lugar da Tua presença ser preenchida com as vestes, com a aba, com a orla das Tuas vestes. Pai, nesse lugar da cura, nesse lugar do perdão, nesse lugar da restauração, que nós viemos buscar, Pai, nesta manhã, onde o Teu nome é engrandecido. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Ela é tão grande, ela é tão intensa, que anjos, com toda a beleza deles, cobrem o rosto ao se colocarem diante do Senhor. Pai Santo, que presença gloriosa que nós sentimos aqui. Que sentimento de indignação eu sinto de estar aqui, de um reconhecimento que só estou aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder, o louvor e o domínio para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Que presença gostosa de Deus. Amém.
É a presença dele que enche, que preenche, que sacia, que satisfaz. Não há nada no mundo capaz de saciar a falta, o vazio do coração humano. Não há nada capaz de preencher a lacuna do coração. Somente essa presença tão gostosa, tão preciosa desse Deus tão maravilhoso. Deus maravilhoso. A Ele a glória para sempre. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque agora nós vamos para a segunda parte do culto, a celebração da ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Quantos acharam, digam amém. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é o momento, então, de nós fazermos um autoexame e pedirmos perdão uma vez mais ao Senhor dos nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos as nossas falhas. Ó Deus, quando o profeta clamou: ai de mim que estou perdido, foi no momento da manifestação da tua glória. E quando o Senhor manifesta a sua glória, nós reconhecemos os nossos pecados. É no momento da manifestação da sua glória que nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas limitações. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos perdão de todos os nossos pecados. Pai, quanto mais o Senhor manifesta a sua glória, mais reconhecemos a nossa pequenez. Ó Deus, vem agora nos lavar, nos purificar toda a nossa iniquidade, removendo de nós todo o pecado. Recebe o perdão de Deus para a tua vida. Recebe o perdão de Deus para os teus pecados. E participe da ceia do Senhor com dignidade. Não permita nenhuma acusação de Satanás na tua mente. Você já reconheceu, você já confessou o teu pecado. Não admita nenhuma acusação. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, o símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado por mim na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esses pães desta bandeja, que se tornam agora o símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado por nós ali na cruz do Calvário.
Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o fruto da vide, que simboliza agora o sangue de Jesus, derramado por mim na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o fruto da vide contido nesta bandeja, que simboliza agora o sangue do Senhor Jesus, vertido por nós, ali na cruz do Calvário. Pai, eu te peço, ao recebermos esses elementos da Santa Ceia do Senhor nesta manhã, possamos estar recebendo cura física para o nosso corpo, cura espiritual para a nossa alma, paz bendita, perdão dos nossos pecados, a glória do Senhor inundando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, você que está aqui no templo para receber os elementos da ceia do Senhor. O presbítero irmão Marco pode estar servindo. E você que está em casa, você que está participando através do vídeo, eu peço que você levante o teu pão. Eu quero consagrar o teu pão pela fé. Daqui, o teu pão será consagrado a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão que está sendo apresentado ao Senhor nesta hora. Eu abençoo. Pai, eu abençoo este lar, onde a Santa Ceia está sendo ministrada neste momento. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, entra com a Tua provisão, com a Tua bênção. Haja um manifestar sobrenatural da Tua glória, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela fé, levante o teu cálice. Eu quero consagrar a Deus daqui. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse cálice com o fruto da videira, sendo apresentado ao Senhor nesse momento, neste lar. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, seja com essa família, com essa pessoa, a Tua glória, a Tua bênção, o Teu perdão. Em nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice juntos. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus. Glórias a Deus. Graças, Pai. Graças, Pai. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Repita comigo, por favor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Pai, eu oro pelos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, pelos mantenedores deste templo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe ricamente, o Senhor retribua abundantemente, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos, eu peço teu espírito de cura. Pai, entra em cada lar, inunda cada lar nesse momento, com essa presença gloriosa que nós estamos sentindo aqui, ó Deus. E daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Levante suas mãos para Deus, eu quero abençoar você. Pai, libera a palavra profética sobre cada lar aqui representado, sobre cada família aqui representada. Deus, eu consagro a Ti a semana de cada um, o trabalho de cada um, a viagem daqueles que terão que viajar essa semana, os relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus.
Amém. Shalom.